Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h33. Sei que eu estou atrasado, mas hoje tá difícil. Esses dias, acho que é final de ano, um monte de coisa junto. A gente fica meio sobrecarregado, fica difícil até de fazer as coisas organizadamente. E é claro que como sempre, tem 1 milhão de pequenas coisinhas para resolver. Porque quando a semana está cheia, aí aparece mais coisa. Eu não sei que com vocês é assim, comigo é assim. Quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais coisa aparece. Ô Diego querido, boa noite, paz e bem meu irmão, que prazer te ver aqui. Nós estamos aqui na correria, Diego, porque eu cheguei hoje mais tarde. A malhação hoje foi intensa. Então, já viu, Eu vou dizer que mais uma vez eu vou improvisar a leitura, reflexão, Porque não tive nem tempo de ler o Evangelho, O Diego está dizendo que bom mesmo. Então nós vamos daqui a pouco ler o Evangelho e eu vou dizer para vocês que eu nem sei o que tem. Vamos ver que bicho dá, Oi Terezinha, boa noite, paz e bem. Está com carinha de cansado mesmo. Tô, Diego. Mas assim, cansado, o trabalho, tudo bem, o trabalho intelectual me cansa muito, porque eu tenho que pensar, desenvolver, criar, é complexo, Mas hoje a atividade física foi intensa lá na academia, e aí a gente cansa, Mas eu não reclamo não, porque foi muito importante, eu me beneficiei muito, Tive o AVC, mas consegui sair bem dele, agora eu estou me incentivando, estou na atividade física. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Bom, vamos começar a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
palavra da salvação. Sabe, essa reflexão, essa passagem, ela é muito importante. Ontem nós vimos um instante anterior. Jesus ainda não havia chegado a Jericó. Tem o cego, o marginal, né, o cego à beira do caminho, à margem, excluído da sociedade, que Jesus dá a ele a voz e a vez. Né? E agora Jesus entra em Jericó. Né? Quero lembrar o raciocínio que eu fiz ontem com vocês. Né? Quando o povo entra na Terra Prometida, a primeira cidade que eles encontram é Jericó. Então Jericó é, por assim dizer, a entrada, o limite da Terra Prometida. Ontem Jesus não chegou ainda e já curou, libertou, salvou uma pessoa. E essa pessoa era um mendigo cego. Ele tinha ficado cego. Bernardo, como é que você sabe que ele tinha ficado cego? Porque ele fala para Jesus, eu quero ver novamente. Então ele já tinha visto uma época. Agora, nós temos Jesus dentro da cidade de Jericó, ou seja, Jesus estava chegando na Terra Prometida e agora ele está na Terra Prometida. Mesmo assim, ainda na borda, na periferia. E aqui nós vemos outra pessoa. E essa pessoa, usando os termos de hoje, o pessoal ia falar assim, mas ele não é uma pessoa de bem. Primeiro que todo mundo sabia que ele era pecador. E nós temos claramente que ele era pecador porque, primeiro, ele é muito baixo. Para você dizer que alguém é muito baixo, é porque ele tinha que ser muito baixo mesmo. Entendam, qualquer deficiência física fala contra a moral da pessoa na época de Jesus. Então, se ele fosse um homem baixo, mas um baixo normal, né? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas, eu, por exemplo, tenho 1,85 m. Né? Quando eu era garoto, eu era altíssimo, hoje em dia não. Mas se você pensar um homem com 1,65 m, é um homem baixo. Mas ninguém vai dizer que ele é um homem muito baixo. Né? Para alguém dizer que ele é um homem muito baixo, talvez ele tivesse que ter hoje em dia 1,50 m. Né? E isso deporia contra ele. Mas ele tem uma coisa que é pior ainda. Ele é um cobrador de imposto. Aliás, ele não é um cobrador de imposto qualquer. Ele é o chefe dos cobradores de imposto. Ou seja, ele é o suprassumo dos cobradores de impostos. E ele é o suprassumo dos pecadores de Jericó. Ele é o pior dos piores. Não tem outro pecado pior do que ser o chefe do cobrador de imposto. Como é que é? Tem sim, né? Tem. Porque ele é o chefe do cobrador de imposto. Observem aqui a frase, ó. Que era o chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Não é, Bernardo? Desde quando ser rico é pecado? Vocês estão lendo o Evangelho de Lucas, tá? Pode olhar. Vai ver no Evangelho de Lucas o que ele fala. Lucas deixa claro mais de uma vez a riqueza associada ao pecado. Aliás, o próprio Jesus fala que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Né? No mundo de hoje, um mundo de uma visão em que
a riqueza é desejada acima de tudo, as pessoas não conseguem captar essa visão. Mas no Evangelho é claro. Então nós não estamos falando de um pecadorzinho, nós estamos falando do suprassumo dos pecadores de Jericó. O pior dos piores. Aquele que ninguém quer saber. Ninguém respeita. Esse é daqueles que assim, meu filho, você está andando no mesmo lado da rua que Zaqueu. Você não me dê esse desgosto, troca de lado da rua. É nessa base. E esse homem quer ver Jesus. Ninguém está nem aí para ele. Do mesmo jeito que ninguém estava nem aí para o cego que gritava à beira do caminho, ninguém está nem aí para esse homem. Mas ele quer ver Jesus. E ele faz o impensável. Ele sobe numa figueira. E sabe, eu ainda vou estudar a figueira. Porque tem algumas passagens no Evangelho que falam sobre a figueira. E assim, eu me lembro, por exemplo, que Bartolomeu estava numa figueira, provavelmente rezando. Que Jesus vai buscar figos na figueira e não encontra. E figueira dá figo, tipo 10 meses por ano. Por isso que ele ficou revoltado. Agora, Zaqueu está numa figueira. O povo palestino tem as oliveiras de estimação. Aí deve ter alguma coisa com figueira, eu vou ter que estudar isso. Mas ele subiu na figueira e viu Jesus. E é muito gozado, porque se fosse hoje em dia, provavelmente iam ofender Zaqueu, iam gritar com Zaqueu. Se bobear, ia ter gente querendo derrubar Zaqueu da figueira. Porque onde já se viu esse pecador se aproximar do mestre? Sabe, eu fico vendo como as pessoas têm uma intolerância hoje em dia extrema. Mas Jesus não fez isso. Jesus virou e falou assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu devo ficar na tua casa. Para Zaqueu, aquilo era uma honra incrível. Para Zaqueu, receber o Mestre Jesus na sua casa era algo assim impensável. Ele, que é um homem rejeitado, um homem excluído, um homem que ninguém quer ter por perto, vai receber o Jesus em casa. Sabe, pessoal, assim, se você é católico e o Papa Leão dissesse: olha, eu vou passar o fim de semana aí na sua casa, você vai ficar emocionado, você vai ficar emocionado. Mas acredite em mim, isso não é metade do que Zaqueu sentiu, porque era algo muito mais profundo. Jesus já era identificado por muitos como Messias. Não era identificado como Deus, mas sim como Messias. E o Messias ir passar uma noite na sua casa é algo assim inacreditável. Ele que estava com dificuldade de ver quem era Jesus, e Jesus quer passar a noite na casa dele, é um negócio assim inacreditável. Eu imagino a alegria de Zaqueu, né? E é interessante porque o próprio Evangelho diz que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E aí a gente vê uma coisa que acontece na comunidade de fé hoje em dia, não é só naquela época. Quando você vê uma pessoa voltar para a igreja, ou uma pessoa que não era de igreja chegar na igreja, qual deveria ser a sua reação?
Louvado seja Deus, que maravilha! Nossa, essa pessoa chegou, que coisa maravilhosa! Mas, infelizmente, muitas pessoas reagem de uma forma diversa. Como é que é? Quem é esse aí? Mal chegou, já quer sentar na janelinha? Não sei se a gente pode receber ele, não. Ele já fez confissão? Sei não, hein? Esse sujeito aí tem jeito de pecador, hein? Nota. Eu fico pensando, sabe? Imagina como algumas pessoas se sentem. Eu fico pensando assim. Vou dar um exemplo. Uma situação. Você tem um jovem ateu que resolve vir para a igreja porque uma menina ou um colega dele chamou ele para frequentar o grupo de jovens. Ele nem sabe muito bem o que é isso, mas resolveu ir lá. Quando ele chegar lá, a gente não pode apontar o dedo e dizer, você é pecador. A gente não pode apontar o dedo e dizer, você não podia estar aqui não, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ou um outro exemplo, vamos supor que você tem uma família que não tem história na igreja. Né? E de repente, porque essa família ouviu alguém, ouviu o Papa Francisco, ouviu o Papa Leão, ouviu um bispo como Dom Vicente ou como Dom Luiz Fernando Lisboa, foi tocado por algum motivo, a pessoa foi tocada por alguma coisa. E procura a igreja. E aí a gente começa a colocar um monte de obstáculo, um monte de questionamento, porque essa pessoa não é adequada. Foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a murmurar, ou seja, a se queixar entre elas, porque ele se hospeda na casa de um pecador. Até parece que a gente não é pecador, né? Até parece que a gente é purinho. Não, Bernardo, mas Zaqueu era o pecador dos pecadores, era o maior de todos os pecadores, você mesmo disse isso. Sim, disse. Mas você é isento de pecado? Você realmente se sente tão perfeito, maravilhoso, fantástico, que você se sente tranquilo ou tranquila para apontar o dedo e dizer que o outro é pecador? Eu não me sinto. Estou falando sério, eu não me sinto. Né? Eu vivo falando para as pessoas, eu não me sinto assim nem um pouco à vontade. De vez em quando as pessoas perguntam, Bernardo, você não gostaria de poder ouvir a confissão e absolver o pecado dos fiéis? Eu falo assim, eu não. Sabe, pessoal, eu teria dificuldade de ouvir uma confissão e absolver os pecados. Quer dizer, melhor dizer, eu teria facilidade de ouvir a confissão e absolver os pecados. Eu teria uma extrema dificuldade de aplicar uma penitência, né? E mais ainda, de dizer que certas coisas são pecado. Né? Outro dia, uma senhora de 90 e poucos anos chegou na igreja, disse que estava muito alegre. Eu não vou revelar o motivo, porque é capaz de eu identificar a pessoa, eu não quero identificar a pessoa. Mas ela estava muito alegre, mas ela precisava confessar antes da missa. Estava muito em cima da hora, eu olhei assim, pelo amor de Deus. Vamos ver o que eu consigo fazer. Mas eu não resisti, falei assim, mas senhora, a senhora com essa idade não pode ter nenhum pecado tão grave assim.
que precisa confessar para comungar. Diácono, eu faltei a 2 missas no domingo. E eu fiquei pensando, aquela senhora idosa, frágil, com uma dificuldade de locomoção. Será que realmente é pecado ela ter faltado a 2 missas? Eu, sinceramente, ouviria a confissão, absolveria o pecado instantaneamente, mas eu teria dúvida se é pecado. Mas essas pessoas não. Essas pessoas imediatamente rotularam e condenaram Zaqueu. É um pecador, não merece que Jesus fique na casa dele, e é um absurdo que Jesus vá para a casa dele. Né? Em outro evangelho, Jesus, inclusive, faz uma refeição, senta à mesa com ele, o que é pior ainda. Porque na época de Jesus, sentar na mesa com uma pessoa é fazer uma aliança com essa pessoa. Então, assim, isso é um escândalo total, é um escárnio, uma coisa assim, impensável. Mas nesse momento, lá durante o jantar, acontece uma coisa impressionante. Porque entendam bem, Zaqueu já havia se convertido. Ninguém sobe numa figueira para ver Jesus por curiosidade. Ninguém sobe numa figueira com risco de cair, com risco de ser hostilizado por curiosidade. Ninguém se alegra porque uma pessoa chegou na sua casa só por status. Entendam bem. Hoje em dia você recebe uma pessoa, você pode ligar para um local, pedir uma pizza, um refrigerante, você recebeu a pessoa. Naquela época não se esperava isso. Ia ter comida boa, ia ter bebida boa, ia chamar os vizinhos, ia ver quem o mestre queria chamar, e ia fazer uma festança. Se Jesus virasse e falasse, olha, eu estou indo aí, vou levar 50 pessoas comigo, Zaqueu ia receber 50 pessoas. E não ia receber comididazinha, não. Não ia ser assim, eu só tenho 10 garrafas de vinho. Não. Ele ia ligar para alguém e mandar vir vinho. Porque tinha gente lá. O mestre está na casa dele. Entendam bem. Não é um jantarzinho, é um banquete que você dá para uma pessoa dessa. É por isso que nas bodas de Caná era um escândalo acabar o vinho. Porque era considerado assim um demérito, uma morte social. Zaqueu, que já não era respeitado, se recebesse Jesus de uma forma, vamos dizer, habitual, já estava errado. Mas ele estava alegre com isso. Porque, na verdade, Zaqueu já havia se convertido. Zaqueu não se converteu quando Jesus foi à casa dele. Zaqueu já estava convertido. Mas ele faz um anúncio. E esse anúncio é muito interessante, porque observem bem. Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, vai deixar de ser rico. E se pequei contra alguém, vou devolver 4 vezes mais. Senhor, eu pequei. Estou arrependido do meu pecado e vou pagar minha penitência. Observe, tudo que acusaram ele de ser o chefe dos cobradores de impostos e rico, ele reverte naquele momento. Por quê? Porque ele toma uma decisão. E uma decisão dura. De colocar o caminho do Evangelho à frente do caminho do mundo. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós
seriam capazes de mudar as suas opiniões para seguir Jesus. Porque, sabe, pessoal, é muito fácil uma pessoa como eu, educado dentro da igreja desde criança, mudar uma opinião. Aliás, é capaz até de eu não conseguir mudar uma opinião, porque se bobear, todas as minhas opiniões são centradas na minha religião. Né? Uma vez eu estava conversando no doutorado e uma pessoa propôs a seguinte questão: Bernardo, responde tal pergunta, mas sem considerar a sua religião. Eu fiquei parado. Bernardo, responde. Eu não posso responder. Porque o meu sistema de ideias, o meu raciocínio, a minha ética é toda baseada na minha religião. Então, para mim, é fácil dizer, eu vou seguir o ensinamento da igreja. Eu vou seguir a palavra de Jesus, porque se eu ainda não estiver seguindo, eu vou entender que eu cometi um erro muito grave que eu tenho que corrigir esse erro. Mas Zaqueu não vivia essa realidade que eu vivo, que você vive. Então ele tem que fazer um esforço muito grande. E aí é que é interessante, porque Jesus fala uma frase que chama atenção. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. Quando Jesus nomeia Zaqueu filho de Abraão, ele está dizendo que Zaqueu é herdeiro da promessa. Ele está dizendo a todos aqueles judeus que apontavam o dedo para ele, dizendo, pecador! Pecador! Ele é herdeiro da mesma promessa que vocês têm. Sabe, o que define o ser humano não é o pecado dele. O que determina a dignidade de uma pessoa não é o status de pecado dela. Esse é um problema que a gente precisa entender. Isso é uma coisa que a gente precisa aceitar. Nós não somos definidos pelos nossos pecados. E ainda digo mais. Quando você se encontra com Jesus, ele não está interessado no seu pecado. Ele está interessado no que você vai fazer daqui para frente. Até hoje. Hoje. Você já se encontrou com Jesus, você já está seguindo esse caminho, mas você pode olhar e falar assim, não estou ainda 100%. E Jesus já virá e falar assim, eu sei. E aí, Jesus, eu vou para o inferno? Não, menino, esquece esse negócio. Para com isso. Se arruma, se apruma daqui para frente e toca o bonde. Mas o meu pecado que eu deixei lá atrás, exatamente, você deixou lá atrás, esquece. Vamos adiante. É isso que é tão difícil as pessoas entenderem. Nós somos herdeiros da mesma promessa. Eu que sou católico sou herdeiro da promessa. Meu irmão protestante é herdeiro da promessa. Meu irmão muçulmano é herdeiro da promessa. Meu irmão do candomblé, da umbanda, meu irmão espírita, são herdeiros da promessa. Calma, calma, Zezinho tradicionalista. Vai ver nós tretar, ter as sementes de salvação em toda a criação. Não, é Concílio Vaticano II, é magistério da igreja, Zezinho, tem que acatar. É porque tem um pessoal assim tradicionalista que não aprendeu isso. Sabe, tem gente que vai ficar escandalizada do que eu falei. Até os ateus que não acreditam em Deus são herdeiros da promessa. É isso que a gente tem que entender, que não é a sua religião, não é o local que você nasceu, não é o status de pecado que você tem. Você continua sendo herdeiro da promessa. E aí talvez uma coisa que choque muita gente é o seguinte, se você é purinho, perfumado, santo na terra,
isento de pecado, que confessa dia sim, dia não, que está em estado de graça o tempo todo, que vai à missa todo dia, que comunga todo domingo, que faz, sei lá, 2 adorações do Santíssimo, reza 10 terços por semana. Você que está à beira da perfeição, eu tenho uma má notícia para você. Jesus não veio por sua causa. Tá? Você já está pronto para subir, já vai para o paraíso. Deus não está preocupado com você. Jesus não veio preocupado com você. Jesus veio preocupado com nós. Jesus veio para salvar o que estava perdido. O médico vem para cuidar do doente. Né? Jesus é aquele que abandona as 99 ovelhas para salvar uma. E sabe, pessoal, você não vai entender isso. Você não vai entender nunca o que significa isso. A não ser o dia que você for a ovelha perdida. O dia que todo mundo te rejeitar, todo mundo apontar o dedo para você, todo mundo dizer que você não presta. Jesus vier ao teu encontro. Você vai entender essa passagem. Uma vez eu ouvi de um senhorzinho, ele falou assim: Doutor Bernardo, na época eu nem era diácono, Doutor Bernardo, aprende uma coisa. As pessoas deixam tudo, mas não perdoam nada. A igreja não deixa nada, mas perdoa tudo. Sabe, eu queria que esse homem tivesse certo. Eu queria que as comunidades de fé fossem dotadas dessa máxima. E que nós pudéssemos ser que nem Jesus, alegres, porque os filhos e filhas de Abraão foram tocados por nós. Não porque nós somos especiais, mas porque nós estamos comprometidos. E que a salvação entre na casa de todas as pessoas que, como nós, estivemos ou estamos perdidos. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi de improviso total. Então, nesse momento eu vou me despedir deixando a minha bênção, porque já são 8h07, eu tenho medo de cair a live. O Senhor esteja convosco. Terezinha mandou um amém, que bom. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.